Eu me chamo João. Minha vida sempre foi definida por uma palavra: família. Casei-me com Ana há 20 anos e, juntos, tivemos a alegria de criar nossos 2 filhos, Pedro e Sofia. Eles eram meu mundo, a razão do meu levantar e do meu esforço diário. Eu os amava incondicionalmente, com aquele amor de pai que não mede sacrifícios. Tudo começou há cerca de 6 meses, no aniversário de 18 anos de Pedro. A festa foi linda, cheia de amigos e parentes. Em um momento de descontração, meu irmão mais novo, Lucas, que é um pouco excêntrico e obcecado por genealogia e medicina, me puxou para um canto. Ele trabalha em um laboratório de análises clínicas. João, ele começou, com uma expressão séria que raramente vejo nele. Eu sei que você acha bobagem, mas tenho estudado a história da nossa família e me deparei com algo curioso. Eu queria pedir um favor. Ele explicou que, por causa de um estudo que estava fazendo sobre a prevalência de um certo marcador genético em nossa linhagem, precisava de uma amostra de DNA minha e, se possível, de Pedro e Sofia. Ele garantiu que era um procedimento simples, que ele faria por fora e que era pura curiosidade científica. Eu, para ser sincero, achei estranho, mas conhecendo a paixão dele e não vendo mal algum, acabei concordando. Pedi às crianças, que deram as amostras de saliva, e enviei a minha também. Para mim, era apenas um favor bobo. Uma semana depois, era uma terça-feira chuvosa. Eu estava no escritório, preparando uns relatórios, quando meu celular tocou. Era Lucas. Sua voz, normalmente jovial, estava tensa e falha. João, o que eu vou te dizer é muito sério. Eu refiz os testes 3 vezes. Eu sinto muito, mas os resultados dos marcadores genéticos que estudei e o perfil de compatibilidade, Pedro e Sofia não são seus filhos biológicos. O chão sumiu sobre meus pés. Eu pedi para ele repetir, achando que era algum tipo de trote ou erro grotesco. Ele, com a paciência de um profissional que sabe a gravidade do que diz, explicou o essencial. A probabilidade de exclusão da paternidade era virtualmente 100%. Ele tinha estendido a análise para incluir o que chamamos de teste de paternidade padrão, para ter certeza absoluta. Meus filhos, os que eu vi nascer, os que eu criei, os que tinham meu sobrenome, não compartilhavam meu DNA. Eu desliguei a chamada em estado de choque. Minhas mãos tremiam tanto que não consegui segurar a caneta. O mundo se reduziu a um zumbido e a uma única pergunta: por quê? Cheguei em casa naquela noite e encontrei Ana na cozinha, preparando o jantar. Ela sorriu ao me ver. Aquele sorriso que por 20 anos significou lar e paz. Naquele momento, ele se tornou uma máscara. Eu não consegui dizer uma palavra imediatamente. A raiva, a dor e a negação lutavam dentro de mim. Esperei Pedro e Sofia irem para seus quartos. Ana, minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Precisamos conversar, agora. Fomos para a sala de estar. Ela percebeu a gravidade no meu rosto e o brilho incomum nos meus olhos. Ela sentou-se, preocupada. Eu tirei do bolso o envelope que Lucas havia me entregado com as cópias dos relatórios, amassadas pelo suor da minha mão. Joguei-os na mesa de centro. O que é isso, João? Ela perguntou, a voz já embargada. Eu olhei diretamente nos seus olhos e a verdade era inconfundível. Havia pavor, culpa e uma dor antiga. Eu disse sem gritar, mas com uma intensidade fria que a fez encolher. Você sabe o que é. São os resultados de um teste de paternidade. Lucas me pediu para um estudo e o resultado é claro. Pedro e Sofia não são meus filhos biológicos. Ana desabou em lágrimas. Não tentou negar. A confissão veio em meio a soluços e suspiros. Ela explicou que, no início de nosso relacionamento, quando tivemos uma breve crise de meses, ela se envolveu com um ex-namorado, uma única vez. Foi a época em que ela engravidou de Pedro. A vergonha e o medo de me perder foram tão grandes que ela nunca me contou. Quando ela engravidou de Sofia, anos depois, ela estava convencida que o segundo filho era meu, mas a verdade é que o vínculo com o outro homem se estendeu, de forma intermitente e escondida, por um período. Eu te amo, João, eu juro. Eu tentei te contar tantas vezes, mas tinha medo de destruir a família que construímos. Você é o pai deles. Você é o único pai que eles conhecem.
Eu não ouvia as palavras dela de amor, apenas as de traição e mentira. 20 anos de uma vida, de sacrifícios, de risadas, de noites em claro cuidando de gripes, de lições de casa, tudo tinha sido construído sobre uma falácia. Eu me sentia um palhaço, um homem que viveu uma vida que não era dele. A dor da traição conjugal era enorme, mas a dor da paternidade roubada era excruciante. Naquela noite eu não consegui dormir. Fui até o quarto de Pedro, olhei-o dormindo, em seguida fui ao de Sofia, admirando os desenhos que ela colava na parede. Eles eram meus filhos. Eu os ensinei a andar de bicicleta, a ler, a sonhar, eu os consolei após o primeiro coração quebrado. Eu era o pai. Mas o conhecimento biológico criou um vazio. Cada traço físico que eu procurava neles e atribuía a mim, o nariz do pai, o jeito de andar do pai, agora era um lembrete cruel da minha ilusão. Eu ainda os amava, com a mesma intensidade, mas o alicerce do meu amor, a certeza do sangue, havia sido implodido. Eu me sentia um impostor no meu próprio lar. Olhar para Ana era ver a mulher que eu amei e que destruiu a minha realidade com um segredo de 2 décadas. Olhar para as crianças era sentir o peso de um amor que, embora real em sua forma, era falso em sua origem. A história não termina com uma resolução feliz imediata. Ela termina naquela sala de estar, com o relatório de DNA na mesa e o peso de 20 anos de mentiras esmagando a alma de um pai. Eu sou o pai que os ama, mas sou também o homem que perdeu o direito de dizer que eles são sua carne e seu sangue. E agora, preciso decidir se o amor que construí é forte o suficiente para reconstruir a vida sobre as cinzas da verdade. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e silêncio. Ana tentava se aproximar, falava sobre o amor que nos unia e o medo de quebrar a família, mas a cada palavra dela eu sentia a ponta acheada da traição. Eu mal conseguia respirar na mesma casa que ela. A confiança estava aniquilada. Uma semana depois do confronto, tomei a decisão. Não era sobre Pedro e Sofia. Era sobre nós, sobre o nosso pacto. Ana, eu não posso mais ser seu marido, eu disse sem emoção, sentado à mesa da cozinha. Viver com você é viver com a lembrança diária da mentira. Eu te perdi há 20 anos, no momento em que você escolheu guardar esse segredo e me deixar construir a minha vida sobre uma falácia. Ela chorou e implorou, mas minha decisão estava friamente tomada. Eu sabia que para me curar precisava de distância. Decidimos que eu me mudaria temporariamente para um apartamento alugado. O acordo inicial era manter a rotina das crianças o mais intacta possível e, sobretudo, não contar-lhes a verdade biológica. São seus filhos, João. Não os castigue pela minha falha. E ela estava certa. A dor era minha, o erro era dela, mas as vítimas seriam eles. Eu não podia infligir-lhes a dor da exclusão paterna. Comunicar a separação às crianças foi a parte mais difícil. Pai, você vai embora por quê? Sofia, de 14 anos, me olhou com os olhos marejados, os mesmos olhos que eu pensava serem meus. Filha, eu e sua mãe estamos passando por um momento difícil. Vamos dar um tempo, mas isso não muda nada, absolutamente nada no meu amor por vocês. Eu vou ligar todos os dias, vou buscar vocês na escola e vamos continuar com os nossos passeios de domingo, combinado? Pedro, mais velho e reservado, apenas acenou. Eu podia sentir o julgamento silencioso em seu olhar. Ele associava a minha saída à quebra da família. O distanciamento físico começou a me atormentar. No novo apartamento, o silêncio era ensurdecedor. Eu me agarrava ao telefone, esperando as chamadas. Certa noite, Sofia me ligou, chorando, porque tinha brigado com uma amiga. Eu a ouvi por meia hora, oferecendo conselhos e carinho, exatamente como faria antes. Ao desligar, tive um vislumbre de clareza. O DNA não tinha dado a ela a capacidade de chorar, e não me dera a capacidade de amar. O que nos unia era a história, não a biologia. O ponto de virada veio 3 meses depois, em um jogo de futebol de Pedro. Ele sempre foi um garoto esforçado, mas tímido. Naquele dia, ele estava jogando na defesa, e a partida estava tensa. Em um momento crucial, Pedro perdeu a bola e o time adversário marcou. Ele abaixou a cabeça, derrotado, pronto para ser substituído. Eu estava na arquibancada. Ao invés de sentir a frustração de um pai que espera a vitória, eu senti a dor dele. Eu corri para perto da lateral, quebrando a distância que o divórcio tinha imposto.
Pedro, olha para mim! Eu gritei, e ele ergueu os olhos, surpreso. Não importa o placar, você está jogando o seu melhor, continue de cabeça erguida, o próximo lance é o que conta. Ele respirou fundo, voltou ao campo. Não vencemos o jogo, mas ele jogou com uma garra renovada. Ao final, ele veio até mim, ofegante. Obrigado, pai, ele disse, e havia uma sinceridade profunda em sua voz. Achei que ia me criticar por ter perdido a bola. Eu o abracei forte, o cheiro de suor e grama me invadindo. Eu nunca vou te criticar por tentar, filho. Eu estou aqui, sempre. Naquele abraço, entendi a diferença. O teste de DNA me disse quem eu não era para eles, mas o amor e o apoio constantes me diziam quem eu era, o pai. O papel que eu havia desempenhado por 20 anos era mais forte do que qualquer código genético. Eu escolhi ser pai, e eles haviam me escolhido para ser a figura de amor e autoridade. Eu decidi que a verdade biológica ficaria enterrada comigo. Meu foco passaria a ser em 2 pontos. O divórcio de Ana, concluir a separação conjugal de forma respeitosa mas definitiva, a paternidade de João, reafirmar minha dedicação inabalável a Pedro e Sofia, vivendo com a certeza de que o amor é a única herança que importa. Eu ainda sentia a ferida da traição conjugal, mas o meu amor por meus filhos era o antídoto. Eu não os perdi, apenas ganhei um segredo amargo para carregar em nome da felicidade deles. A vida continuaria, baseada em um novo tipo de verdade, a verdade do coração. Após o abraço no campo de futebol, a mente de João se acalmou. Ele havia aceitado que seu papel como pai era irremovível, mas isso não resolvia as pontas soltas da sua vida adulta. Havia a separação de Ana e a sombra do pai biológico. O divórcio foi doloroso, mas rápido. Ambos acordaram que o relacionamento conjugal estava irreparavelmente quebrado, mas a prioridade era a estabilidade dos filhos. Acordo de separação. Custódia, compartilhada, com as crianças permanecendo na casa da família, onde Ana continuou morando, e João tendo visitas e estadias frequentes no novo apartamento. Comunicação, estritamente focada nas crianças. Qualquer conversa que fugisse da logística, escola, saúde e atividades era evitada por João. Finanças, João garantiu o suporte financeiro total, mantendo o padrão de vida da família. Para ele, o dinheiro era a prova tangível de seu compromisso paterno. Ana tentou, em algumas ocasiões, se desculpar novamente usando a frase "Eu sei que você me odeia, mas..." João a interrompeu com calma e finalidade. "Eu não te odeio, Ana. Eu simplesmente não confio em você, e o amor não pode sobreviver sem confiança. Você é a mãe dos meus filhos e sempre será a pessoa com quem eu os criei. É só isso que resta para nós." Essa clareza, fria e definitiva, permitiu que ambos seguissem em frente separadamente, mantendo o foco nos filhos. A rotina de João se tornou um ato deliberado de presença. Ele usava o tempo com Pedro e Sofia para compensar a ausência física e reafirmar o laço emocional. Rotina do fim de semana. Sábados dedicados a atividades. Com Pedro eram idas à academia e longas conversas sobre planos universitários. Com Sofia era cozinhar juntos e assistir a filmes. Pequenos gestos. Ele voltava à casa da família para ajudar Sofia com projetos de arte e assistia aos ensaios da banda de Pedro, mesmo morando no outro lado da cidade. A verdade da separação. As crianças viam que, embora os pais não vivessem juntos, o amor e o apoio paterno de João eram inabaláveis. Ele se concentrava em ouvir os medos e as incertezas deles sobre a separação, reforçando a ideia de que o amor dos pais por eles era constante, mesmo que o amor conjugal tivesse mudado. O divórcio, ironicamente, solidificou a paternidade de João. Não havia mais a máscara do casamento. O tempo que ele passava com os filhos era puro e intencional, desvinculado de Ana. Ele era inegavelmente o pai. João sabia que a verdade biológica estava à espreita. Se Pedro ou Sofia desenvolvessem uma doença hereditária ou simplesmente tivessem curiosidade sobre suas origens no futuro, o segredo explodiria. Ele precisava de controle sobre essa informação. Ele pressionou Ana, exigindo o nome do pai biológico. Ela relutou, mas acabou cedendo. O nome era Ricardo, um homem que ela conheceu brevemente antes do nosso casamento e novamente durante a crise inicial.
João usou seus contatos e a ajuda relutante de Lucas, seu irmão, para rastrear Ricardo. O homem morava em outra cidade, tinha sua própria família e uma vida aparentemente estável. João não tinha interesse em vingança ou destruição, ele apenas queria certeza. Ele conseguiu um encontro com Ricardo em um café neutro. Meu nome é João, eu sou o marido de Ana, ou o ex-marido agora, começou João mantendo a voz baixa e firme. Eu sei que você se envolveu com ela há cerca de 18 anos. Eu descobri recentemente, através de um teste de DNA, que o meu filho, Pedro, e minha filha, Sofia, são seus filhos biológicos. O choque e o pavor no rosto de Ricardo eram evidentes. Ele tentou negar, balbuciando desculpas. João não o deixou. Não estou aqui para culpar ou pedir compensação. Estou aqui para estabelecer as regras. Eu sou o pai deles. Eu os criei. Eles me amam como pai e eu os amo como filhos. Eles nunca saberão sobre você. João olhou diretamente nos olhos de Ricardo e sua voz endureceu. A única coisa que eu exijo de você, Ricardo, é o seu silêncio permanente. Se você tentar se aproximar, se você contar a verdade, se de alguma forma tentar invadir a vida que eu criei para eles, eu usarei todos os meios legais e pessoais para proteger a felicidade dos meus filhos. Eu não sou o pai biológico, mas eu sou o pai, e a lealdade de um pai não tem limites. Ricardo, visivelmente abalado e temendo a exposição de seu segredo próprio, acordou nunca se intrometer. Ele concordou em fornecer qualquer informação médica necessária, de forma anônima, se um dia fosse preciso. João saiu daquele café com um alívio frio. Ele havia silenciado o passado e protegido o futuro. O segredo agora era um fardo compartilhado por 3 adultos, mas a vida de Pedro e Sofia continuaria a ser exatamente como eles a conheciam, com João como seu pai. A paternidade, ele concluiu, não era uma doação da natureza, mas um título conquistado pelo amor diário. A vida de João se reorganizou, não retornou ao que era antes, mas se solidificou em uma nova e mais honesta estrutura. A dor da traição conjugal se transformou em uma cicatriz que, embora visível, parou de sangrar. A nova relação com Ana. A relação com Ana se estabilizou em uma parceria de pais estritamente funcional. Ocasionalmente, em reuniões escolares ou eventos familiares, a cordialidade era mantida. Não havia ressentimento ativo, apenas uma distância respeitosa. Eles eram os cofundadores de uma família que agora só existia no papel da criação dos filhos. Ana, por sua vez, demonstrou ser uma mãe dedicada e, paradoxalmente, a que mais precisava da validação contínua de João como o pai. O crescimento dos filhos. Ver Pedro e Sofia crescerem tornou-se o propósito inabalável de João. Pedro ingressou na universidade, estudando engenharia. João era seu principal mentor e conselheiro nas decisões importantes. Quando Pedro se formou, no discurso de agradecimento, ele fez questão de honrar o sacrifício e a presença constante de seu pai, João. Sofia descobriu uma paixão pela música. João comprou seu primeiro violão de qualidade e a levava religiosamente às aulas. Nos seus 20 e poucos anos, ela confidenciou a João sobre seus sonhos, e ele o olhou com a certeza de que aquele amor era a coisa mais real que ele havia experimentado. Ninguém, exceto João, Ana e Lucas, sabia do segredo. As crianças cresceram seguras, amadas e com a identidade forjada pelo homem que escolheu ficar. Com o passar dos anos, João refletiu frequentemente sobre o teste de DNA e a explosão que ele causou. Ele percebeu que antes sua paternidade era passiva. Ele era pai por estar marital com a mãe e por ter assinado a certidão de nascimento. Após a revelação, sua paternidade se tornou ativa e deliberada. Ele escolheu ser pai. O DNA me deu a verdade, mas o coração me deu a escolha. A biologia é um acidente. A paternidade é um ato de vontade, de tempo e de amor incondicional. Eu os amei antes de saber a verdade, e o amor não diminuiu ao descobri-la. Na verdade, ele se fortaleceu, porque amar Pedro e Sofia se tornou o meu triunfo sobre a mentira de Ana e sobre a casualidade genética de Ricardo. João encontrou uma paz profunda na certeza de que o amor é a única herança que realmente importa. Ele não era apenas um pai social ou um padrasto.
Ele era, no sentido mais profundo e honroso da palavra, o pai deles. Ele se permitiu, anos depois, a encontrar o amor novamente, com uma mulher que respeitava e admirava a família que ele havia construído. Essa nova parceira sempre o viu como um homem de integridade e devoção, e Pedro e Sofia a acolheram, vendo nela alguém que tornava o pai deles feliz. A vida de João seguiu, então, como a de um homem que sobreviveu à destruição de uma ilusão para construir uma realidade ainda mais forte, baseada na verdade inegável de que o amor de um pai se mede pelo tempo, pelo sacrifício e pela escolha de estar presente, e não por 23 pares de cromossomos.